E aí, seus degustadores de pão de batata, tudo bom? Não! Chegou a sua hora favorita do dia. Aquela hora que você vai sentar sua bundinha na cadeira, pegar um lápis, uma caneta, vai traduzir comigo, vai tirar aquele significado do fundo do seu coração, colocar um sentido dessas palavras do tio Sam, colocando pro nosso Zeca Pagodinhês, transformando The Hitchhiker's Guide to the Galaxy no Guia dos Mochileiros. É essa hora favorita do dia. Grande ideia, irmãozinho, é pra já! Super Gêmeos, ativar! Vamos lá. Not only is it a wholly remarkable book, it is also a highly successful one, more popular than the Celestial Home Care Omnibus, better selling than 53 More Things to Do in Zero Gravity, and more controversial than Ulam Qualified's trilogy of philosophical blockbusters, Where God Went Wrong, Some More of God's Greatest Mistakes, and Who is This God Person Anyway, and many of the more relaxed civilizations on the other eastern rim of the galaxy. The Hitchhiker's Guide has already supplanted the great Encyclopedia Galactica as the standard repository of all knowledge and wisdom. For though it has many omissions and contains much that is apocryphal, or at least wildly inaccurate, it scores over the older, more pedestrian work in two important respects. Ó, vocês não riem de mim não, porque falar enciclopédia é muito difícil. Tenta você falar enciclopédia, ainda mais em inglês, encyclopedia, tá? Não ri de mim. First, it is slightly cheaper. And second, it has the words "Don't Panic" inscribed in large friendly letters on its cover. But the story of this terrible, stupid Thursday, the story of its extraordinary consequences, and the story of how these consequences are inextricably intertwined with this remarkable book begins very simply. It begins with a house. Dun, 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 dun. Vamos então para o começo da tradução da última parte do Introdução. Pau no gato. Parágrafo 13, chaproca, vamos cortar em 2 e vamos mastigar ainda mais estranho. Primeira frase da parte A do parágrafo 13. Not only is it a wholly remarkable book. Not, não only, somente, is it, é a wholly, inteiramente, absolutamente, totalmente, remarkable, memorável, book. Essa você sabe. Não é somente um livro absolutamente memorável. Não é somente um livro memorável. Eu tirei o wholly porque quis. It is also a highly successful one, more popular than the Celestial Home Care Omnibus. It is, also, também, a highly, altamente, successful, sucedido, altamente sucedido, bem sucedido, one, né? More popular, mais popular, than do que o Celestial Home Care Omnibus. Tá, isso é o nome de um livro. Confesso pra vocês que eu não sei como traduzir esse nome desse livro. Então, ficou mais ou menos assim, ó. É também um livro muito bem sucedido. Mais popular do que, como é também extremamente bem sucedido, mais popular do que ônibus de cuidados celestiais. O que seria um ônibus de cuidados celestiais? Eu não sei, gente. Eu não consegui traduzir, depois a gente compara com o que o cara traduziu, tá? Vocês me desculpem. Terceira parte. Frase, né? Better selling than 53 More Things to Do in Zero Gravity. Ó, outro livro, mas você conseguiu traduzir melhor. Mais vendido, better selling, melhor, better selling, vendido, than do que 53 more things, mais coisas, to do, a fazer, para fazer, in zero gravity, em gravidade zero. Então, mais vendido do que 53 coisas para fazer em gravidade zero. Ou mais 53 coisas para fazer em gravidade zero. Mais vendido do que mais 53 tons de cinza. Não. Mais 53 coisas para fazer em gravidade zero. And more controversial than Ulam Qualified's trilogy of philosophical blockbuster. And more, mais controversial, controverso, than, do que, Ulam Qualified, esse é o nome, Ulam Qualified. Trilogy, trilogia, então mais controverso do que a trilogia do Ulam,
qualified of philosophical blockbusters, de blockbusters filosóficos, de mais vendidos, mais bem-sucedidos. Vamos ver aqui. E mais controverso do que a trilogia filosófica de Orwell Qualified. Where God Went Wrong, esse é o nome de um livro, então, Where God, Deus, Went Wrong. Went Wrong é foi erro, mas, né, brasileirano, errou. Onde Deus errou. Some more of God's greatest mistakes. Who is this God person, anyway? Some, alguns, more, mais, of God's, de Deus, greatest, maiores, mistakes, erros, and, e, who, quem, is, é, this, este, God, Deus, person, pessoa, e anyway, não veio onde se encaixa o trem, de qualquer forma, de qualquer maneira, enfim, seja como for, afinal, fica melhor ali. Tradução então, mais alguns erros de Deus, e quem é esse Deus, essa pessoa, quem é Deus, afinal? Mais dos maiores erros de Deus, e quem é esse Deus, afinal? Vamos agora comparar. O livro é não apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller, mais que a Enciclopédia Celestial do Lar. Então, ó, o ônibus lá, ó como é que ficou, cara. Nem lembro como é que eu traduzi o ônibus, mas ó, Enciclopédia Celestial do Lar. Mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em gravidade zero. E mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Orwell Qualified, onde Deus errou, mais alguns grandes erros de Deus, e quem é esse tal de Deus afinal. Então, ó, tá no caminho. Vamos pro próximo. 14, dividir em 2. Primeira frase do parágrafo A, da parte A do parágrafo 14. In many of the more relaxed civilizations on the outer eastern ring of the galaxy, em muitas of the more, das mais, relaxed civilizações relaxadas, calmas, na outer eastern ring, externo. Rim. Não é rim, não. De borda. É borda. Não. É berola. On the outer eastern ring. Na berola oriental, né, externa da galáxia. Of the galaxy. Em muitas das civilizações calmas, na berola externa oriental da galáxia, eu acho que eu devo estar dizendo melhor que isso. Em muitas das civilizações mais tranquilas na borda oriental da galáxia, é porque eu fiz esse slide bem antes de fazer essa aula, tá, gente? Então, por isso que eu esqueço das coisas. Próxima frase. The Hitchhiker's Guide has already supplanted the Great Encyclopedia Galactica. The Hitchhiker's Guide, o Guia do Mochileiro, tem, mas só que esse tem outra função aqui, tá? Ele não é essa função do verbo inteiro, de possessão. É outra que eu não lembro agora, não sei explicar, desculpem aos gramáticos. Hitchhiker's Guide, o Guia do Mochileiro, has already já suplantou The Great Encyclopedia Galactica, a grande enciclopédia galáctica. O Guia do Mochileiro já suplantou a grande enciclopédia galáctica. Terceira frase. As the standard repository of all knowledge and wisdom. As the, como o standard, padrão, repositório of all, de todo, knowledge, conhecimento, and wisdom e sabedoria. Então, como o repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria. Como o livro padrão de toda sabedoria e conhecimento. B. For though it has many omissions and contains much that is apocryphal. For though, apesar, it has, isso tem, então deter, brasileirano, many omissions, muitas omissões, and contains, e conter, much that is, muito do que é apócrifo, apesar de haver muitas omissões e muito do seu conteúdo ser apócrifo. Mas, teacher, o que é apócrifo? Tem outra ferramenta muito importante para você usar aqui, que é o Dictionary Cambridge. É um dicionário, como vocês estão no Dictionary, e vocês colocam aqui, ó, apocryphal. E ele vai mandar para vocês. An apocryphal story is probably not true, although it is often told and believed by some people to have happened.
Se é pra quando você estiver mais avançadinho, se vocês não precisarem mais traduzir mais coisas, você vai aqui nessa coisa. Mas eu vou traduzir pra vocês aqui agora. Uma história apócrifa é provavelmente não verdadeira, apesar de ser geralmente contada e acreditada por algumas pessoas de ter acontecido. Or at least wildly inaccurate. It scores over the older, or at least, pelo menos, wildly inaccurate. Isso aqui é um negócio muito louco. Wild é selvagem, então wild é selvagemente. Então é tipo uma expressão de intensidade, né? Então, extremamente inaccurado, né? Extremamente certo. It scores over, ganha, it scores é pontua. Over the older, sobre o velho, o mais velho, fica, ou pelo menos extremamente incerto. Pontua sobre o velho, ou pelo menos extremamente incerto, ele ganha do velho. More pedestrian work in two important respects. Então, esse aqui é outro livro. More pedestrian work é mais trabalhos pedestres. In two important respects. Então, em dois importantes aspectos. Mais sobre o trabalho pedestre em dois aspectos importantes. Agora vamos comparar com o tradutor. Em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria. Pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Ele traduziu mais sobre os trabalhos pedestres, sobre obra mais antiga e mais prosaica, mas sumão a gente conseguiu, né, captar a mensagem. O parágrafo não é tão grande. First, it is slightly cheaper. Sobre os aspectos pelo qual ele ganha do outro livro. First, it is slightly cheaper. Primeiro, it is slightly, um pouco mais. Cheaper, barato. Mas vamos ver uma tradução mais literal aqui para vocês verem o que é slightly. Ligeiramente, um pouco. Né? Levemente, discretamente, um pouquinho. Primeiro, é um pouquinho mais barato. J'ai colocado um pouquinho. And second, it has the words "Don't Panic" inscribed in large friendly letters on its cover. And second, e segundo, tem the words, as palavras "Don't Panic", não entre em pânico. Inscritas em large friendly letters, em letras amigavelmente grandes, em grandes letras amigáveis, on its cover, em sua capa. Segundo, tem as palavras "não entre em pânico" escritas em letras grandes amigáveis em sua capa. Em segundo, tem as palavras "não entre em pânico" escritas em letras amigáveis em sua capa. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa em letras garrafais e amigáveis a frase "não entre em pânico". Então, ó, certinho. Agora vamos para o próximo. But the story of this terrible, stupid Thursday. Mas a história of this terrible, desta, terrible, terrível, stupid Thursday, quinta-feira estúpida. Então, mais a história dessa terrível, estúpida quinta-feira. The story of its extraordinary consequences. The story, a história of its, de suas extraordinary, extraordinárias consequências. Yes. A história de suas extraordinárias consequências. And the story of how these consequences are inextricably and the story. E a história of how, de como, destas consequências are inextricably estão intrinsecamente, eu traduzo intrinsecamente. A história de como essas consequências estão intrinsecamente intertwined with this remarkable book begins very simply. Entrelaçadas, intertwined with this, com este remarkable book, livro memorável, begins, começa very simply, muito simples. Interligadas com este livro memorável, começa de maneira muito simples. E a história de como essas consequências estão intrinsecamente interligadas com esse livro memorável começa de maneira muito simples. Finalizando a nossa tradução da introdução do Guia do Mochileiro da Galáxia. It begins with a house. It begins. Começa with, com, a house, uma casa. Começa com uma casa. Vamos comparar?
Mas a história daquela quinta-feira terrível e idiota, a história de suas extraordinárias consequências, a história das interligações inextricáveis entre essas consequências e este livro extraordinário, tudo isso teve um começo muito simples. Começou com uma casa. Então agora a gente vai ver a nossa tradução, comparar as traduções, ver como a gente consegue agora ler essa história de maneira fluida. Vamos lá? Senta que lá vem a história. Backwaters of the western spiral arm of the galaxy lies a small, unregarded yellow sun. Orbiting this, at a distance of roughly 98 million miles, is an utterly insignificant little blue-green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea. This planet has, or rather had, a problem, which was this. Most of the people living on it were unhappy for pretty much of the time. Many solutions were suggested for this problem, but most of these were largely concerned with the movements of small green pieces of paper. Which is odd, because on the whole, it wasn't the small green pieces of papers that were unhappy, and so the problem remained. Lots of the people were mean, and most of them were miserable, even the ones with digital watches. Many were increasingly of the opinion that they'd all made a big mistake in coming down from the trees in the first place, and some said that even the trees had been a bad move, and that no one should ever have left the oceans. And then, one Thursday, nearly 2,000 years after one man had been nailed to a tree for saying how great it would be to be nice to people for a change, a girl, sitting on her own in a small cafe in Pink Man's World, suddenly realized what it was that had been going wrong all this time, and she finally knew how the world could be made a good and happy place. This time it was right, it would work, and no one would have to get nailed to anything. Sadly, however, before she could get to a phone to tell anyone about it, a terrible, stupid catastrophe occurred, and the idea was lost forever. This is not her story, but it is the story of that terrible, stupid catastrophe, and some of its consequences. It is also the story of a book called The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, not an Earth book, never published on Earth, and until the terrible catastrophe occurred, never seen or even heard of by an Earthman. Nevertheless, a wholly remarkable book. In fact, it was probably the most remarkable book ever to come out of the great publishing corporations of Ursa Minor, of which no Earthman had ever heard either. Not only is it a wholly remarkable book, it is also a highly successful one, more popular than the Celestial Home Care Omnibus, better selling than 53 More Things to Do in Zero Gravity, and more controversial than Ulan Khalif's trilogy of philosophical blockbuster, Where God Went Wrong, some more of God's greatest mistakes, and who is this God person anyway? In many of the more relaxed civilizations on the other eastern ring of the galaxy, The Hitchhiker's Guide has already supplanted the great Encyclopedia Galactica as the standard repository of all knowledge and wisdom. For though it has many omissions and contains much that is apocryphal, or at least wildly inaccurate, it scores over the older, more pedestrian work in two important respects. First, it is slightly cheaper, and second, it has the words "Don't Panic" inscribed in large friendly letters on its cover. But the story of this terrible, stupid Thursday, the story of its extraordinary consequences, and the story of how these consequences are inextricably intertwined with this remarkable book begins very simply. It begins with a house. Então, se você começou não entendendo nada, ou entendendo pelo menos algumas palavras, tenho certeza que você conseguiu captar pelo menos mais algumas desses textos, né? Então é isso que é a magia do livro e da tradução. Você vai adquirindo mais vocabulário, né? E, consequentemente, adquirindo mais conhecimento da forma, da estrutura da língua inglesa no geral.
Então, até que você consiga apreciar o livro com uma leitura mais fluida. Então, vamos ver a nossa tradução? Em um lugarzinho calmo, no ocidente do braço espiral da galáxia, situa-se um pequeno sol, amarelo e esquecido. Orbitando a uma distância de aproximadamente 98 milhões de milhas, está um planetinha verde e azul absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão incrivelmente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma ideia maravilhosa. Este planeta tem, ou melhor tinha, um problema. A maior parte das pessoas vivendo nele estavam infelizes a maior parte do tempo. Muitas soluções foram sugeridas para este problema, mas a maior parte destas se preocupava em grande parte com a movimentação de pequenos pedaços de papel verde, o que é estranho, porque, no geral, não eram os pedaços de papel que estavam felizes. Então o problema permaneceu. Muitas pessoas eram más, e a maioria delas eram tristes, até aquelas com relógios digitais. Cada vez mais ouvia-se a opinião que eles tinham cometido um grande erro ao descer das árvores. Alguns diziam que mesmo as árvores tinham sido um mau negócio e que ninguém deveria ter saído dos oceanos. E então, uma quinta-feira, 2000 anos depois de um homem ser pregado em uma árvore por dizer como seria ser legal com outras pessoas para variar, uma garota sentada em uma cafeteria em Hickmansworth de repente percebeu o que era que vinha dando errado todo esse tempo. E ela finalmente sabia como o mundo poderia ser um lugar bom e feliz. Dessa vez não tinha erro. Isso funcionaria. E ninguém teria que ser pregado em nada. Lamentavelmente, antes que ela pudesse pegar um telefone para contar a alguém sobre isso, uma catástrofe terrível e estúpida ocorreu. E a ideia foi perdida para sempre. Esta não é a história dela, mas é a história daquela terrível, estúpida catástrofe e algumas de suas consequências. É também a história de um livro chamado Guia do Mochileiro das Galáxias. Não é um livro terrestre, nunca foi publicado na Terra e até a terrível catástrofe ocorrer, nunca tinha sido visto ou mesmo ouvido por nenhum terráqueo. Todavia, um livro absolutamente memorável. Com efeito, era provavelmente o livro mais importante a ser publicado pela grande corporação editorial de Ursa Menor, do qual nenhum terráqueo também tinha ouvido falar. Não é somente um livro memorável, como também extremamente bem sucedido. Mais popular do que Ônibus de Cuidados Celestiais, mais vendido do que Mais 53 Coisas para Fazer em Gravidade Zero, e mais controverso do que a trilogia filosófica de Olin Qualified, Onde Deus Errou, mais dos maiores erros de Deus e quem é esse Deus afinal? Em muitas das civilizações mais tranquilas na borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro já suplantou a grande enciclopédia galáctica como um livro padrão de toda a sabedoria e conhecimento. Apesar de haver muitas omissões e muito de seu conteúdo ser apócrifo, ou pelo menos extremamente incerto, ele ganha do velho mais sobre o trabalho pedestre em dois aspectos importantes. Primeiro, é um pouco mais barato, e segundo, tem as palavras "Não entre em pânico", escritas em grandes letras amigáveis em sua capa. Mas a história dessa terrível, estúpida quinta-feira é a história de suas extraordinárias consequências, e a história de como essas consequências estão intrinsecamente interligadas com esse livro memorável começa de maneira muito simples. Começa com uma casa. Trabalho feito, né, pessoal? Traduzimos a introdução do guia. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse método, que não é um método original, mas é um método que, pelo menos para mim, foi eficiente e eu quero transmitir para vocês, para que algumas das pessoas também achem eficiente, sabe, e venham gostar disso. Então, como brinde para vocês terem me suportado por todo esse tempo, olha a minha gata. E provavelmente você estava ouvindo ela rugir. Galera, então é assim que nós nos despedimos. Um abraço do fundo do meu coração e vejo vocês na próxima.